Meus amigos, a coisa não tá nada boa pro Francis Ngannou, ex-campeão peso pesado do UFC. O Dana White já deixou claro que não quer saber do Francis Ngannou pisando no Ultimate de novo. E antes de mostrar o que foi dito aqui pelo chefão da maior organização de MMA do planeta, eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, acione o sino da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. Inclusive vou estar em live durante o UFC 285, então se você não tem o Fight Pass assinado e não tem como acompanhar o evento, considere se inscrever e acionar o sininho aqui para você ficar por dentro de tudo que vai estar rolando. Vamos acompanhar junto, vamos trocar aquela ideia saudável aí e bora lá. Bom, Dana White disse o seguinte: eu não costumo dizer nunca, mas para essa situação considere um nunca. O Francis Ngannou jamais voltará a lutar no UFC novamente. E qual será a minha opinião em relação a isso? Bom, vou ser direto e reto aqui. Eu estou totalmente a favor do Dana White, porque o Dana White ofereceu uma bolsa de 8 milhões de dólares para o Ngannou. E aí eu pergunto a você que está aqui do outro lado me assistindo, quando foi que o Ngannou foi um grande vendedor de pay-per-view? Qual grana o Ngannou trouxe ao UFC? A resposta é essa mesmo, é nada, nada. Nunca foi um grande vendedor de pay-per-view e nunca trouxe grandes valores financeiros à organização. Ou seja, ele nem merecia uma bolsa tão alta e mesmo assim, esportivamente falando, o Dana White estava oferecendo tudo e mais um pouco para que ele ficasse aí no UFC e ele não aceitou, rumo aí ao seu sonho de lutar boxe. E ele também está certo. Por quê? Porque só se vive uma vez. E se você tem um sonho, você tem que correr atrás. E o Francis Ngannou, desde o começo aí da sua carreira nas artes marciais, sempre quis lutar boxe e não MMA. Não sei se você que está aí do outro lado me assistindo sabia disso, mas se não sabia, tá aqui a informação. O Francis Ngannou não queria lutar MMA. Não era nem que ele só queria lutar boxe, não. Ele não gostava de MMA, ele não gostava da ideia de lutar MMA. Foi um acaso ele ter entrado aí nas artes marciais mistas. Foi porque não estava tendo oportunidade no boxe. Ele estava com dificuldade financeira e surgiu lá uma luta. Pô, vamos aqui fazer essa lutinha de MMA para você ganhar 1.000 euros? Bora lá. Pô, o Francis Ngannou, ele era praticamente um mendigo, galera, lá na França. Ele não sabia o que era 1.000 euros, nunca tinha pego nessa grana. É claro que ele ia aceitar. Ele aceitou, foi lá, ganhou os 1.000 euros, depois lutou mais uma, ganhou 2.000 euros, depois ganhou 5.000. Pô, ele estava vendo que o negócio estava bom. E aí o boxe foi ficando meio de lado e ele foi seguindo no MMA até chegar ao UFC e se tornar campeão peso pesado da maior organização de MMA do planeta. Porém, o sonho de lutar boxe continuava e ele precisava perseguir isso. Para o Dana White não era bom ali para os negócios deixar com que o Francis Ngannou lutasse boxe e lutasse no UFC ao mesmo tempo, porque isso expõe a marca UFC, não tem para onde correr. O Francis Ngannou ia lá no ringue, ia ser humilhado pelo Tyson Fury, ou seja, lá quem fosse o seu adversário, ia manchar a imagem do UFC, porque o grosso do público é leigo, não entende que é uma desvantagem gigantesca o cara sair do MMA para lutar boxe puro. E aí você me pergunta, mas e por que o Conor McGregor pôde fazer essa luta? Cara, pô, pera lá, né? Não tem comparação. Conor McGregor é o maior nome da história do MMA quando você coloca mídia em questão. É disparado, não tem ninguém que chegue nem perto. Nem o Brock Lesnar, nem a Ronda Rousey chega perto do Conor McGregor, nem mesmo o Khabib Nurmagomedov. Esse, por exemplo, só teve fama por causa do Conor McGregor. Ele sozinho jamais teria tido a fama que ele teve. Assim é exemplo do Nate Diaz. Então Conor é outro negócio. E mesmo assim o Dana White foi muito difícil de ser convencido a deixar o Conor ir lá e lutar contra o Floyd Mayweather. Foi às duras penas. Então não seria o Francis Ngannou que iria convencer aí o chefão. O Dana White está certo e o Francis Ngannou está certo. Ele foi em busca do seu sonho e para o Dana White, para os negócios, não seria bom. Agora o Dana White enraivou e com razão também, cara. Ele ofereceu 8 milhões de dólares na bolsa do Ngannou e o Ngannou não quis continuar. Ele meio que se sentiu aí traído. É como se o Ngannou tivesse sido ingrato, porque tudo que o Ngannou tem financeiramente falando hoje se deve aí ao UFC e, óbvio, ao seu trabalho duro. Então, como eu falei, não estou em cima do muro. Os dois têm aí a sua razão. E eu vou ficar do lado do Dana White. Porque se você que está aí do outro lado me assistindo tem uma empresa, você sabe muito bem como é o mundo dos negócios. Então, não dá para ficar indo contra o Dana White com aquele radicalismo. Ai, chefe de empresa, empresário, sempre está errado. Não existe isso. O Dana White está certo, o Francis Ngannou está certo. E para não ficar em cima do muro, eu escolho ficar
aí ao lado do chefão do UFC. Essa é a minha opinião, agora eu quero saber a sua. O que você pensa em relação a tudo isso que está acontecendo? Você está do lado do Dan White, está do lado do Francis Ngannou, concorda com o que eu disse, discorda? E aí, você acredita que o Ngannou nunca mais vai lutar no UFC? Ou isso aí é da boca para fora? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscrever se ainda não for inscrito, vai deixando o like. Caso tenha gostado do conteúdo, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque eu vou estar em live durante o UFC 285. Então, se você não tem o Fight Pass assinado, considere se inscrever e acionar o sininho para acompanhar tudo aqui no Cotovelada Giratória. Tamo junto, valeu e até mais.